Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Simers, que esclarece sempre as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto de extrema relevância e também muito atual. Nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na medicina e, claro, vamos dar ênfase para a questão do âmbito jurídico. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio, no nosso podcast, a advogada aqui do sindicato, Lívia Leivas. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Nós escolhemos esse tema justamente porque há pouco tempo, agora em março, né, doutora, saiu uma nova resolução do Conselho Federal de do Medicina. Conselho Federal de Medicina sobre essa questão. E junto com essa nova resolução, muitas dúvidas também. Sim. Né? Essa resolução, ela traz mais segurança? O que ela tem de diferente, né? Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Essa resolução, ela não cria, né? Não determina, não autoriza o uso da inteligência artificial, né? Ela regula e realmente ela vem para trazer regras e para a gente conseguir pensar e planejar o risco e de que forma a gente vai usar essas ferramentas de maneira mais segura. Então, os profissionais, a gente já está usando há bastante tempo. Todo mundo já está fazendo seus testes, tendo algumas experiências. E a gente tem uma série de outras legislações que regulam a atividade médica. Então, no fundo, essa resolução, ela organiza isso tudo e responsabiliza algumas pontas, traz algumas regrinhas para dar segurança para a atividade, para a entrega final, que é a assistência médica. O que ela tem, doutora, por exemplo, que a gente pode passar para os médicos agora, que ela pontua essa questão da inteligência artificial? A decisão final sempre é do médico? A decisão sempre é do médico. Ela é uma ferramenta. A gente tem que olhar para ela como um apoio diagnóstico. Não só um apoio diagnóstico, né? Eu acabei falando só de um espaço de uso, né? O raciocínio clínico, a interpretação, a análise de exames, ela sempre vai ser do médico. Mas hoje a gente tem recursos que permitem que a gente organize, por exemplo, um fluxo de emergência baseado em inteligência preditiva, de urgência, de risco de agravamento do paciente. Então, tem várias ferramentas que vão auxiliar ao profissional ser mais assertivo. Só que todo mundo tem que estar ciente de que essas ferramentas estão sendo utilizadas, né? Então, na radiologia, os exames de imagem, eles têm tido resultados bem positivos com relação ao uso da inteligência preditiva para identificar tumores ou algumas outras questões que o uso da imagem nos permite ser mais assertivo. Mas, na medida em que o profissional quiser excluir, olhar aquele exame, discutir com o radiologista e tomar a decisão dele é autônoma, né? Ela ainda é soberana. A gente não pode... assim como a gente, quando começou a ter prontuário eletrônico, né? Bom, e aí faltou luz elétrica, né? A gente tem as nossas ferramentas e tem naturais. Que ter, né, doutora? Tem que ter. Então, por isso que ela só organiza essa cadeia de informação. Tu falaste que todos devem saber, né? Citaste a questão do raio-x. O paciente também ele precisa ser informado que a inteligência artificial foi utilizada? Quando isso tiver um impacto significativo no resultado, na tomada de decisão, sim. Né? O código, ele está muito... essa resolução, ela está muito alinhada com outras legislações bem recentes, bem modernas, né? De acesso à informação, uso a LGPD, né? E a autonomia do paciente. Mas nesse exemplo, por exemplo, que eu dei, né? Do fluxo da emergência, a gente não vai comunicar todas as etapas, né? Uhum. Mas a gente precisa comunicar, e principalmente o médico ali na linha de frente com o paciente. Eu estou usando, por exemplo, uma ferramenta de transcrição da nossa conversa. Ela transcreve e aí por isso eu estou gravando a consulta.
nesse sentido, ele tem que informar o paciente. Por que ele está gravando? Ele não está gravando para botar na rede social. Se ele quiser gravar para botar na rede social, ele também tem que informar, né? Então, nessa relação mais próxima, tem que ter essa transparência com o paciente. Agora, no uso da ressonância para diagnóstico de tumores de pulmão, é uma coisa tão específica que talvez mais confunda o paciente se eu for dar uma explicação tão longa de como é que a gente chegou naquele... Do que oriente, na verdade. Do que oriente. Então, também tem um pouquinho dessa sensibilidade, né? E precisa estar registrado no prontuário? Precisa. Mas a gente vai separar e acho que tem uma camada aí bem importante pra gente falar, que é... Uma coisa é o atendimento ali do médico no seu consultório pequeno e dentro de uma instituição maior, de um hospital, de uma UPA, de uma clínica maior. Essa norma, ela traz também uma figura semelhante à comissão de prontuário, que são comissões obrigatórias. Ela cria uma comissão obrigatória, que é a Comissão de Inteligência Artificial. Então, quando a instituição contrata, e aí nesses exemplos que eu estava dando, né, para fluxo de emergência, para identificação de exames, alguma coisa, é o hospital que contrata, nesse exemplo. E aí ele tem que ter uma comissão que ela tem que ser encabeçada por um médico, né? Para fazer essa análise de decidir quais são essas ferramentas, de que forma essas ferramentas vão funcionar. E aí uma outra questão que fica super importante, que também dá mais segurança, é a gente ter protocolos, as instituições terem protocolos bem claros, né? E mapear esses riscos. Então, como é que a gente contrata ferramentas de IA? Aonde está, que nuvem está, aonde está salvo. E aí não vai ser o médico lá na ponta que precisa... Essa comissão vai olhar para isso, né? Então, ele tem que ter toda uma cadeia de proteção de várias camadas para dar segurança para que a ferramenta que ele esteja usando ali na ponta seja uma ferramenta segura, que não usa o nome e a idade do paciente num banco... na Irlanda, assim, genericamente, num banco de dados internacional, né? Não que isso... Só essa informação seja errada, né? Mas ele não tem que diretamente se preocupar com isso. Claro, quando for no consultório dele, estou contratando uma ferramenta de IA para o meu consultório que vai facilitar. Aí cabe a ele ter uma assistência, ter um suporte, tanto de TI quanto jurídico, para entender quem é essa empresa, né? Quais são as camadas de proteção que ela tem, ela anonimiza esses dados ou não, em que banco de dados isso está salvo ou não, para ele se proteger. Eu não sei se no final eu respondi a pergunta de onde a gente começou. E tem que ter todo esse cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo esse cuidado. Né? Porque hoje, se tu coloca numa inteligência artificial ali em nome de uma pessoa, vem um monte de coisa. E a inteligência artificial, ela nada mais é do que um grande banco de dados. Exatamente. A gente está trabalhando com uma ferramenta que vai... a gente pensa muito nos chatbots, né? Nessa conversa natural, assim, nessa resposta natural. Mas não é só isso. Isso é só uma pontinha, pontinha. Doutora, tu falaste nessa comissão, né, de algo maior aí, organizando essa questão da inteligência artificial. Mas esse médico, ele pode se recusar a usar uma tecnologia como essa? Pode. Claro que dentro de uma instituição é mais difícil, né? A gente vai ter que entender se ele é empregado ou não. E se ele vai se recusar a usar, ele tem que também ter uma justificativa. Porque talvez essa justificativa seja interessante até para repensar, para essa comissão repensar. Mas ele não pode ser obrigado a usar determinadas ferramentas que vão que contrariem as convicções pessoais dele. Mas tem que ser uma decisão razoável, assim, fundamentada. Não é só eu não gosto, não quero. E eu acho que tem uma outra coisa que é bem, bem importante, assim, também de pensar, né? As preferências, né? Eu posso usar alguma que eu confie? Posso. Mas quando a gente está dentro de uma instituição maior e olhando para todas essas camadas que tem por trás, é muito arriscado a gente receber aquele representante que nos oferece lá um serviço de gestão de clientes e, eu também tenho isso aqui, é grátis. Quanto é esse grátis, né? Onde que tá esses dados? Onde que tá essa informação? Então, ele também, da mesma maneira que ele pode se recusar, ele também não pode obrigar o outro lugar, porque ele tem uma ferramenta dele, ele quer usar, ou quer que tenha compatibilidade com os serviços de uma outra instituição, né? Também vai ter que ter essa ponderação. E isso, no fundo, é para preservar ele mesmo, né?
Por isso que é importante ter esse apoio jurídico, né? E a gente tá aqui para trocar ideias, se surgirem dúvidas, entre em contato com a gente, que a gente quer poder contribuir. Doutora, para encerrarmos aqui o nosso bate-papo, e lembrando para quem tem mais dúvidas sobre essa resolução, certamente tem no site do CFM, né? A resolução tá no site. Se for pedir assim, uma dica, o que tu acha mais importante? Principalmente para quem não está familiarizado com os termos de inteligência artificial e acha que inteligência artificial é só aquele chatzinho que eu converso e me dá uma resposta legal e um resumo, lê o anexo. Eu sei que ninguém gosta de ler nem a resolução, quanto mais os anexos. Mas eu acho que ali tem bastante informação, tem termos técnicos numa linguagem simplificada. Então, no site do CFM, se colocar lá, é uma das mais recentes, né? Ela já está em vigor. E a gente está aqui para contribuir. Se o pessoal entender, se os médicos entenderem, olha, vamos fazer uma cartilha, vamos fazer um treinamento, vamos conversar mais sobre isso, a gente está aqui disponível para ajudar. Doutora, e além da informação, que tipo de cuidados aqui para a gente encerrar, esse médico precisa ter algum alerta aí, mais na questão jurídica, né, com o uso da inteligência artificial? Seria... Olha, eu já dei um alerta. Não, pode dar teu alerta. Seria a inteligência artificial não substitui, ela é um simples apoio, é isso? Isso aí. Ela não tá ali para substituir o médico, a secretária, o assistente, né? Ela é uma forma de tornar a nossa vida mais fácil. Ela tá aí para tornar os nossos processos do dia a dia mais ágeis, mais seguros até. Se a gente faz isso bem certinho, olhando para todas essas características, para esse mapa de risco mesmo, né? Ela vai facilitar demais a vida. Mas a gente tem que ter cautela e ponderar, não é sair usando qualquer novidade, assim, porque eu sou super fã da tecnologia e vai resolver o mundo. Tem que também ter um pé atrás e ir com cautela. Com certeza. A inteligência artificial é uma realidade na medicina, mas exige responsabilidade. Sim. Até rimou. Doutora, obrigada pela participação. Imagina. Aqui no Prontuário Jurídico. O episódio de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo.